Fala pessoal, sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Hoje eu quero falar um pouco mais sério sobre será que vale a pena viver de day trade? Será que vale a pena viver do mercado financeiro? Essa pergunta ela é muito vinculada a outras inúmeras perguntas. Mas antes deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, comente, que eu teria satisfação imensa em responder. Estou ativo no Instagram, por favor, me siga lá. Hoje um pouco mais sério, um papo um pouco mais, talvez importante no processo de crescimento de todos nós. E a pergunta que eu faço é que será que vale a pena viver de day trade? Será que vale a pena viver do mercado financeiro? Essa pergunta, ela está vinculada a uma série de outras perguntas e uma série de outros fatores para que você tenha essa resposta. Porque vamos parar para pensar. Todo o processo, ele é um processo longo, processo vitorioso. Todo o processo ele é longo e doloroso. Todo o processo ele é um processo sempre de um caminho muito difícil. E aí quando eu digo que você sempre vinculado a essa pergunta, ela é vinculada à carreira, ao lado profissional, ao lado empreendedor, porque eu sempre associo a parte do day trade ao empreendedorismo. Eu acho que existe uma relação muito próxima uma da outra. A grande vantagem de eu não estar vendendo curso, de eu não estar fazendo mentoria, a grande vantagem de eu não estar fazendo esse tipo de ação é que eu posso falar o que eu penso sobre o day trade, sobre o mercado financeiro, então é sempre um papo muito franco. Então, minha opinião é o seguinte, existem cenários, perguntas e cenários, e de acordo com cada um, essa possibilidade ela pode ser muito positiva ou essa possibilidade de viver do day trade ela pode ser muito negativa. Quando eu falo day trade, vamos falar do mercado financeiro como um todo, tá? Bom, primeira pergunta, é vantajoso viver de day trade? Sim e não. Como assim, Marcelo? Vamos lá, vamos aos seguintes aspectos, aos seguintes cenários. Digamos que você tem 40 anos ou 50 anos, digamos que você tenha construído um patrimônio a vida inteira. E aí você, como é o meu caso, foi demitido, perde seu emprego, e aí você não consegue realocação e a única opção que você tem, é uma opção que você construiu a vida inteira, é o mercado financeiro. Porra, Marcelo, então é positivo? Depende. Sempre vai ter um depende nessa história, porque depende de você. Depende do seu grau de conhecimento, da grana que você juntou, depende da mentalidade que você tem, depende da sua estrutura. Porque o viver do mercado, ele é como se fosse um investimento que você faz para que ao longo de uma vida você consiga extrair dinheiro. Quer ver um exemplo? Eu hoje, há 10 meses, eu vivo única e exclusivamente do mercado financeiro. Marcelo, tem sido fácil? Não tem sido fácil. Cara, eu tenho um débito para pagar de 80 mil, então, ou seja, para ficar no 0 a 0 e começar a pagar DARF, eu tenho que pagar 80 mil reais. Pô, Marcelo,
Por que isso aconteceu? Cara, porque faltou preparo, faltou estudo, faltou emocional. E aí onde eu quero chegar? Muitas vezes você vai ter uma grana gigantesca e perder essa grana toda. Muitas vezes você vai ter pouco dinheiro e vai com uma mentalidade fantástica, com gerenciamento de risco excelente, com uma estrutura. Quando eu digo estrutura, não é física, é uma estrutura mental, uma estrutura familiar que te contribui, para que você possa seguir com os teus estudos, você possa crescer. Às vezes com pouca grana você consegue, com essa estrutura toda, aumentar o seu grau de maturidade, aumentar a sua rentabilidade. O mercado financeiro está muito associado a esse tipo de cenário. Aquilo que você tem e aquilo que você não tem. Aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Quando você fala assim, isso às vezes me preocupa, esse papo é muito mais sério hoje, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Cara, você quer trocar o seu trabalho pela viver da liberdade que o mercado financeiro te dá? Quando eu digo liberdade, porque nem sempre você fica livre na metade do dia. Às vezes você fica preso no mercado ao longo do dia. Às vezes você não pode fazer nada porque o mercado não deu essa possibilidade de entrada. Às vezes a minha melhor entrada acontece 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde. E aí quando você faz uma associação, e aí vem a pergunta, que é a pergunta que eu fiz para mim e faço para mim em relação à carreira. Quando você está trabalhando, quantos anos você levou para conquistar um cargo melhor ou um salário melhor? O que você teve que abrir mão para que você, num determinado momento, você consiga melhorar o seu salário ou melhorar a sua vida financeira? Talvez você tenha que se dedicar demais para estudar muito, para que a sua empresa, a empresa onde você trabalha, ela possa ter o reconhecimento, porque não depende só do estudo. Você pode estudar muito e profissionalmente a empresa não te reconhecer. Às vezes, cara, aconteceu comigo, às vezes você é muito bom numa determinada área e aí você não é promovido porque você é muito bom na determinada área. E aí você fica preso no local. Olha que conflitante é a carreira profissional ou a carreira do mercado financeiro. Uma coisa que eu vejo muito, o grande problema do mercado financeiro é que você paga na pele, com a sua grana, o custo do erro. E aí quando você associa isso à carreira, você tem um salário fixo, você tem seu 13º, você tem seu plano de saúde, você tem seu fundo de garantia sendo depositado. A pergunta mais letal que você precisa ter, a pergunta mais importante que você precisa ter ao tomar uma decisão, e aí eu sempre falo que essa decisão ela tem que ser muito bem embasada, porque não é simples. O que eu estou deixando para trás para poder seguir num sonho ou num desejo de seguir numa carreira de mercado financeiro? O que eu estou largando, o que eu estou abandonando para poder... Cara, quais são os benefícios? Porque elenca comigo uma situação que você tem no CLT e que no mercado financeiro você não tem. Cara, você tem fundo de garantia, você tem 13º, você tem, às vezes, em algumas empresas, participação nos lucros. Cara, você tem, em termos de carreira, você tem a possibilidade de crescer. Cara, sim, você tem possibilidade de crescer. Agora, qual é a vantagem que você tem no mercado financeiro? Cara, você tem qualidade de vida de estar fazendo seu trabalho em casa, mas em contrapartida, você precisa
Cara, você não tem plano de saúde, você precisa bancar o seu plano de saúde, você precisa pagar o seu INSS. Cara, você precisa... Esses detalhes você precisa medir. Existe um paradoxo muito grande. Por exemplo, se você é muito novo, cara, sinceramente, se eu fosse há 25 anos atrás, cara, talvez eu arriscasse. Por quê? Porque eu ainda morava com meus pais, talvez porque eu não tinha nada para perder, eu não tinha um filho, não tinha uma esposa, não tinha... Enfim. Então, eu tinha a possibilidade de errar. E essa é a pergunta mais letal que você precisa fazer. Você tem essa possibilidade de errar. Você pode, neste momento, errar. Cara, às vezes você tá falando, às vezes eu posso estar falando com um pai de família, cara, assim como eu, com um pai de família, eu acordo todos os dias e aí existe a pressão gigante de que eu tenho que trazer o resultado para casa. Pô, Marcelo, você está insatisfeito? Não. Eu, particularmente, não quero voltar para o mercado de trabalho. Cara, estou conseguindo fazer o meu resultado? Estou conseguindo, mas eu tive que pagar um preço muito alto. O que eu sugiro é que antes de qualquer decisão, sempre falo isso, se autoavalie. Junte uma grana, junte uma boa grana. Isso me traz muito conforto. Quando eu falo de juntar uma boa grana, quando eu falo de juntar uma grana que eu tenho alocada para os meus dividendos, que eu tenho meu swing trade e que me deixa confortável para tradear, fazer os day trades com tranquilidade, entende? Então, toda decisão ela tem que ser muito embasada e sempre preocupada com a possibilidade do erro. O mercado ele muda toda hora, o mercado ele depende de política, o mercado depende do cenário internacional, se a inflação vai subir, se a inflação vai cair, se os juros vai cair, se os juros vai subir. Cara, depende de uma série de fatores. Cara, você não vai ganhar tudo isso, você não vai acordar e falar assim, cara, hoje eu vou ganhar, pronto, hoje eu preciso de 500. Não, você não vai acontecer isso. Você precisa treinar 2, 3, na minha opinião, 2, 3, 4, 5 anos. Eu estou no mercado financeiro desde 2005. Cara, no próprio swing trade, cara, demorou anos para que desse certo. Análise fundamentalista, análise gráfica, análise técnica, análise de tudo. Fiz análise de tudo. Levou anos, mas muito tempo. O day trade não foi diferente. Eu comecei em 2020 e só agora que está começando a... Eu estava respirando pelo canudinho, como dizem, agora que eu estou começando a colocar o corpo para fora. Então, analise. Se você tem um salário alto, se você tem um salário alto, se você tem um salário baixo, se você tem um... Cara, seja lá o qual for, analise as dificuldades que você terá para poder alcançar o equivalente àquilo que você consegue hoje. E quando eu digo salário, não é o salário que você recebe. Calcule sua renda, calcule o seu 13º, calcule os benefícios, calcule tudo. Porque isso é que vai fazer diferença no final. Eu espero que vocês tenham entendido esse papo muito mais sério hoje. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação muito grande. Cara, curto fazer os vídeos, curto fazer o day trade, não estou arrependido de estar fazendo day trade, não estou arrependido de estar vivendo do mercado, mas eu tenho a preocupação porque quem está assistindo, cara, pode ser um pai de família, pode ser um cara necessitado, pode ser um cara que está jogando todo o seu sonho, cara, numa coisa que é muito mais difícil do que se vende. Eu falo que essa é a grande vantagem, volto a repetir que essa é a grande vantagem de você não vender curso, você pode ser mais sincero com o seu público. Espero muito que vocês entendam, invistam em vocês, façam autoavaliação. Cara, errei, por que eu errei? Acertei, por que eu acertei?
antes de qualquer decisão da vida de vocês. Não é e nunca será uma decisão fácil. Então não tome decisão na emoção, porque você brigou com o chefe, não tome a decisão, não tome porque você está chateado com o seu emprego. Tome a decisão porque fala assim, cara, eu estou há tantos anos ganhando dinheiro no mercado, eu preciso me dedicar, cara, eu estou ganhando há X meses, eu estou positivo há 1 ano, eu estou positivo há 2 anos. Pense nisso. Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, deixa um comentário. É um papo um pouco mais sério, um pouco mais duro, um pouco mais rígido, mas é um papo de preocupação com o pai de família ou a mãe de família que está assistindo meu vídeo, beleza? Deixa um like, deixa um comentário, ajuda a fortalecer o canal. Obrigado mais uma vez. Quem não é inscrito, se inscreva. Fui!